Essa é a parte 4 do vídeo. Nós vamos falar do passo 2 e do passo 3. Não só nessa parte, vai seguindo as partes do vídeo, parte 5, parte 6, e aí eu vou ver quando que dá para sair do passo 2 e ir para o passo 3. O passo 2 vai ser rápido, talvez dá para acabar até nessa parte. Então eu separei aqui 6 textos, não são 6 versos, mas são 6 textos. No primeiro, Tito 3, está escrito assim no verso 1. Lembra-lhes que sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, até aqui, ele vai falar de obras de justiça, etc. e tal. O texto que eu queria pegar mesmo é aqui que ele fala para se sujeitar e ser obediente a toda autoridade. Esse é um dos textos que são usados. Tem outro texto, irmãos, que eu esqueci de separar, mas eu lembrei aqui agora, é que fala para orar pelas autoridades, para que nós tenhamos vida de paz. Paulo escreve para orar pelas autoridades, pelos homens que estão em iminência, para que a gente tenha vida de paz. Esse é um dos textos que, na verdade, é mais usado do que esse. Esse não era nem para ter lido, era para ter lido esse que eu acabei de citar, mas eu citei assim e vocês conhecem. Outro está em Romanos 13. Esse também é um dos mais citados. Romanos capítulo 13. Geralmente as pessoas não leem esses 8 versos que eu vou colocar para vocês. Elas apenas citam o texto que eu vou mostrar para vocês, cita assim com a boca e sai falando um monte de coisa. E sempre a base de tudo que elas estão falando é isso. Elas falam. Por exemplo, tem 2 homens aí no YouTube que, se você for ver, são aqueles que eu reprovo no meu canal. E quando eles vão falar que o cristão e a política estão totalmente conectados e está tudo engajado e que o dever nosso é esse, etc. e tal, eles usam esse texto várias vezes para provar o que eles estão falando. Então, toda a ideia deles está baseada nesse texto e naquele outro que eu falei, para orar pelas autoridades, etc. e tal. Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades. Este é o texto, né, que vocês veem que são usados. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, esse é o texto que se repete. Aí, ou seja, isso que Paulo escreveu naquela época, ele estaria se referindo para todas as épocas. Sim, esse texto vale para todas as épocas. Muitos textos que Paulo usa não valem, principalmente quando contradiz a aberração da linha que ele segue. Então, o presidente da Coreia do Norte, Obama, todos eles foram constituídos por Deus, baseado nesse texto. Aí eles falam que às vezes Deus coloca um homem mau na presidência que é para castigar o povo. Tem isso no Antigo Testamento? Tem. Mas no Antigo Testamento é diferente do nosso tempo. Eles mesmos sabem disso. Agora, a continuação desse texto, olha o que diz. De modo que aquele que se opõe à autoridade, aquela que fala que todas as autoridades são constituídas por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então aqui Paulo não está deixando nenhum espaço para que, se caso a autoridade estipule alguma lei, determine alguma lei que vá contra os princípios cristãos, você pode desobedecer, que é chamada aí por esses homens de desobediência civil.
Aí eles citam alguns textos da palavra, eles citam alguns exemplos na palavra, tipo Daniel era sujeito à autoridade lá da Babilônia e da Pérsia, mas quando tinha uma lei que era contra a lei deles, então Daniel desobedecia. E até aí tá certo, vê se você consegue separar as coisas. Daniel desobedecia às leis, às vezes da Babilônia, às vezes da Pérsia, porque ia contra as leis de Deus. Mas Daniel não se compara com a gente, assim como o contexto não se compara com hoje, o contexto daquela época. Babilônia foi colocada por Deus, Deus coloca reis, estabelece reis, tira reis, mas aquele era um trabalho do próprio Deus direto para castigar Jerusalém e para os seus propósitos que até estão escritos na Bíblia. As nossas coisas aqui que nós estamos vivendo não estão sendo registradas para ficarem de exemplo para outras nações. Então Daniel preferia a morte. Você não pode se comparar com Daniel. Nem com José do Egito e com o tempo de Faraó, que eles comparam com Moisés. Você não é Moisés, não chega nem perto de José do Egito e muito menos de Daniel. Então olha como misturou as coisas. Ou seja, toda autoridade foi instituída por Deus. Paulo escreveu naquela época e supostamente era para todo o nosso tempo. Mas se essas autoridades constituídas por Deus, você pode colocar aí Hitler, todo mundo que foi Deus que colocou, colocassem leis em que validam a nossa consciência cristã, então a gente pode desobedecer. Sim, pode desobedecer, mas se fosse valer a sua cabeça, fosse valer a sua vida, você não iria desobedecer. Então por aí já começa um ponto de hipocrisia. Então eles fazem essa jogada com esse texto, mas aqui nesse texto não tem essa jogada. Não tem espaço aqui para você praticar desobediência civil. De modo que, aqui é o apóstolo Paulo falando, é um mestre, não é desses homens que você vê hoje. De modo que aquele que se opõe à autoridade, aquela que foi constituída por Deus, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você acha que os homens de hoje estão mais atentos do que Paulo? Porque se Paulo tivesse em concordância com a mentalidade dos homens de hoje, Paulo escreveria, a não ser que essas autoridades instituídas por Deus coloquem leis que desobedeçam, que vão contra os nossos princípios cristãos, então a gente pode praticar a desobediência civil. Que seria o caso de Daniel, que seria o caso, olha só, Paulo não poderia aqui usar as mesmas palavras? Paulo que visualizava as coisas pela quarta dimensão, não como esses homens que estão presos em 2D? Esses homens se acham mais sábios do que o próprio apóstolo Paulo. Eles querem colocar palavras aqui que não existem e misturar as coisas. Aqui Paulo está falando que existe autoridade, na época, constituída por Deus. E que se desobedecesse, estaria desobedecendo diretamente a Deus. Então Deus, nessa época aqui, não colocaria homens corruptos para colocarem leis anti-Deus para que os cristãos desobedecessem e estivessem desobedecendo a Deus. Não faz sentido isso. Olha a continuação do texto. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, ou seja, esses homens vão estar em concordância com a lei divina, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade, de novo, é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Está vendo? É necessário que lhes estáis sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo, sim, está escrevendo aqui a carta para os romanos, mas para pessoas que estão convertidas ao cristianismo. Agora pensa comigo, Roma, se você fosse fazer o cálculo pelo profeta Daniel, estaria sendo o quarto reino. Babilônia, Pérsia e Grécia ficaram para trás, o próximo reino seria o quarto animal, que a gente pode contar como Roma, mas esse animal tem um monte de detalhes
e esses detalhes vão chegar até o tempo do fim. Os 10 chifres da besta, por exemplo, que bate com os pés da estátua, já aponta para o tempo do fim. Mas naquele tempo do apóstolo Paulo, ainda que ele estivesse se referindo às autoridades romanas, Paulo viu que naquele tempo, Deus, ainda que existia César, ainda que existia os governadores romanos que governavam a Judéia, Paulo viu que Deus permitiu que o templo continuasse com seus sacrifícios para que viesse Cristo. Deus permitiu que não houvesse perseguição da parte do Império Romano para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada, mas que, pelo contrário, Deus permitiu que houvesse perseguição da parte dos judeus. Lembra que eu expliquei isso no passo 1, que Satanás usava primeiramente os judeus? Depois que as coisas mudaram, e aí Deus permitiu que as autoridades romanas estabelecessem leis anti-Deus e que os cristãos não poderiam estar sujeitos, nem por um momento. Então esse texto aqui não cabe já para o tempo de Nero, quanto mais para o nosso tempo. Mas eu acredito aqui que Paulo não está falando somente visando as autoridades romanas. Essa carta aqui foi escrita no tempo onde Jerusalém estava de pé, tinha autoridades, e Paulo viu que tinha pessoas que tinham responsabilidade de punir os pecadores pela Torá, era válido ainda, pela Torá. E quem transgredisse a Torá, por exemplo, blasfemasse contra o Deus de Israel, morreria apedrejado. E tinha leis romanas, se fosse olhar do ponto de vista que Paulo estivesse falando aqui das autoridades romanas somente, embora eu discordo disso plenamente, ainda assim tinham leis romanas justas, bem justas. Tanto é que deixava Jerusalém cultuar a Deus e a pregação do Evangelho ser expandida. Alguém pode dizer, não, Luiz, Paulo está falando das autoridades constituídas por Deus, visando tudo, visando todas as épocas, todos os imperadores, porque vai dar o caso em que Deus não queria, eu estou parando o vídeo, irmãos, porque toda hora está aparecendo um sinalzinho aqui na tela falando que a bateria está fraca, então eu tenho que ficar dando esses cortes. Vai dar o caso em que Deus não queria que César fosse o imperador de Roma, e aí o diabo teimou e fez. Você não pode olhar as coisas do ponto de vista calvinista. Se afasta disso daí, porque isso é um labirinto difícil de sair. Vai dar o caso então que Deus perdia na autoridade. Não, Deus quis, sim, permitiu que César após César fosse o imperador de Roma. Várias iniquidades eram cometidas, mas quando chegou o tempo de vir Cristo, Deus amenizou as coisas. E eles eram homens que Deus permitiu que tomasse os seus postos, assim como Deus permitiu que Babilônia fosse governada por Nabucodonosor. Está escrito no livro de Jeremias que Deus deu todas as nações da terra para Nabucodonosor, e Deus joga isso na cara dele. Deus deu todas as nações da terra para os reis da Pérsia, e alguns se converteram ao Senhor e viraram amigo de Deus. O próprio Nabucodonosor se converteu a Deus, escreveu carta para todas as nações temerem o Deus de Israel. Quando o diabo viu isso, é claro que ele tinha que trabalhar com a própria família de Nabucodonosor e com outros reinos para invadir Babilônia e aniquilar aquilo para ficar inválido. Porque como pode o homem governador do mundo, Nabucodonosor, por um certo tempo figura do anticristo, figura do diabo, se converter a Deus e escrever carta para todas as nações, obedecerem o Deus Altíssimo, o único Deus, o seu reino é um reino eterno. Ele falou tudo isso para sempre. Satanás olhou isso e falou, agora eu tenho que mudar o plano, agora eu tenho que mandar outro reino para cima desse. Entende? Os reis da Pérsia foi a mesma coisa. Quando o diabo contemplou os reis da Pérsia se dobrando diante do Senhor, por causa de Daniel, por isso que eu falo, não se compare com ele, o diabo já estava ali trabalhando no tempo do leopardo. Entende? Vamos agora na parte número 5, continuar a leitura desse texto.